Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, 17ª edição, FENATEV 2021. Agradece às empresas que fazem arte. Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Cultura, TV Gazeta, Ponto Propaganda. Realização: Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta. Produção: Ratimbum Produções de Artes. Se inscreva no canal do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, no YouTube, curta a página do Facebook, Instagram e fique por dentro de toda a programação. Assistam o espetáculo E o Céu Beijou a Boca de Saturno, Descartável Companhia, no Amazonas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado mesmo. Olha, eu confesso pra vocês que eu esperava que vocês nem viessem, né? Sabe como é? O maior medo do Thiago era a gente fazer uma festa surpresa, chamar todo mundo, ninguém aparecer. Claro que nesse dia específico podia ser diferente, porque é meu aniversário, fazem 3 meses que eu não o vejo e ele vai chegar hoje. Esse é o meu maior presente. Nesse período eu fico um pouco nostálgico, porque eu fico lembrando quando a gente se viu pela primeira vez. E se engana quem pensa que foi tudo muito rápido, porque nessa modernidade, de num clique eu posso ter alguém na minha cama, eu sou mais a moda antiga, sabe? Mas na verdade eu sempre uso essa desculpa para esconder um pouco da minha insegurança. Por isso, eu sempre sigo o conselho do meu avô. Ele sempre dizia que cachaça e coração partido não se misturam. Por isso eu sempre bebo uma cerveja, que é para garantir que a minha dignidade seja preservada. Afinal, tem gente que tira proveito da fragilidade dos outros para ganhar algo em troca. E eu não falo de bêbados ou de amigos. Eu falo daquelas pessoas que se aproximam da gente no momento mais sensível da nossa intimidade. Às vezes eu acho que nós somos o resto de tudo que os outros tiram da gente.
Mas aí eu lembro também que a minha consciência interior, ela sempre fala que a gente também se alimenta daquilo que os outros trazem. No fundo, eu acho tudo mesmo uma grande sacanagem, porque é como se a gente tivesse que seduzir o parceiro primeiro pelo que faz ele enxergar e depois o sentir. O problema é que eu sinto demais às vezes. Talvez seja só por isso que o Thiago me entende. Mas mal começou a festa, já tô falando disso. DJ, por favor, para o som. O meu aniversário sempre faz eu lembrar do meu padrinho. Uma vez, a minha mãe, ela resolveu fazer uma festa de aniversário. Não que eu gostasse de festas de aniversário, mas ela achava que eu precisava de uns brinquedos novos, de umas roupas. E aí ela decidiu fazer uma festa. Ela chamou todo mundo. Minha família, meus amigos, meus vizinhos. Mas meu padrinho, ele não apareceu. Eu fiquei muito triste, óbvio. Mas no dia seguinte, foi tão especial porque eu fui recebido com um abraço tão apertado, um beijo no rosto. Ele tinha chegado de viagem. Ele tinha trazido dos Estados Unidos um quadro enorme da Disney e vários filmes do Mickey Mouse, que era o meu personagem favorito, sabe? Dentro de um desses presentes tinha um pingente. O pingente do signo de Peixes. Eu confesso que eu tenho um certo de preconceito com pessoas que julgam os outros pelo signo. É como se a gente tivesse que colocar em apenas 12 signos do zodíaco todas as milhões de personalidades existentes no mundo inteiro. Mas, por curiosidade, o meu padrinho, ele era do signo de Peixes. Por isso ele me deu aquele pingente. Aquela teria sido a última vez que eu o tinha visto. A princípio, achavam que era só mais uma de suas escapadas corriqueiras do casamento. Mas depois, eles perceberam que se tratava de algo grave, porque ele sumiu por 2 dias e ele não dava notícias. E de repente, eu estava no meio de uma delegacia, junto com minha mãe, minha tia, minha madrinha. Eu ainda nem tinha aberto os presentes do meu aniversário, quando eu sabia que ele não voltaria. Ele morreu. Ou melhor, eu luto todos os dias para acreditar que ele não foi. Não. Ele não morreu. O seu desaparecimento me trouxe um pouco de ansiedade na época. Desde então, nunca mais comemorei aniversários. Porque eu sempre tinha medo que depois que as pessoas fossem para minha festa, elas começassem a desaparecer. E eu tenho uma mania chata de lembrar de tudo, feito um gravador. Eu só queria lembrar da face do meu padrinho. Nós éramos o tipo de pai que ele ainda não era e filho que dele eu gostaria de ter sido. Éramos o tipo, a pessoa mais importante daquela casa. Bendito o fruto eram as mulheres. Ele amava as mulheres. Ele tentou me ensinar a amá-las também. Até pouco tempo antes do seu desaparecimento, a gente tinha as mesmas cicatrizes. Isso mostra que, até pouco antes disso, a gente tinha muita coisa em comum. Às vezes eu fico pensando, como seria se ele voltasse aqui depois de tanto tempo? Porque eu nasci praticamente aqui, nessa sala, e eu ainda moro aqui. Ele saberia que eu estaria aqui.
Vocês ouviram esse barulho? Vocês têm certeza que não estão ouvindo esse barulho? Será que é o meu padrinho que resolveu voltar depois de tanto tempo? Até que não seria nada mal. Eu acho que eu peguei um pouco da mania da minha mãe. Não que ela esperasse que ele voltasse o tempo todo. Mas não seria nada mal. Depois desse desaparecimento, a minha mãe ela teve que voltar a trabalhar. E então ela trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todas as quintas-feiras, a minha avó ela ficava comigo em casa. E como eu disse, eu criei um pouco de trauma desse desaparecimento. E então eu fazia um esforço para lembrar o rosto da minha mãe todos os dias. No começo era um pouco difícil, porque eu ficava sentado na porta de casa esperando ela voltar do trabalho. Eu chorava todas as noites. Uma vez, numa quinta-feira, eu estava sentado na porta de casa, chorando como sempre. E aí a minha avó, ela me perguntou: tá chorando por quê? Eu respondi em alto e bom som: eu só quero a minha mãe. Ela então me disse: não chora. A tua mãe não vai voltar nunca. Ela nem gosta de ti. Você parece um porco. Aquele dia era uma quinta-feira. A minha mãe saiu para trabalhar e logo depois ela foi para uma festa com as amigas. E a minha avó simplesmente não avisou. A minha relação com a minha mãe, ela sempre foi um pouco complicada, mas nada que fosse tão descomplicado. Uma vez ela arranjou um namorado muito engraçado. O nome dele era Alexandre. Ele era meu professor de química na escola. Eu estava no terceiro ano, era o ano de eu fazer vestibular. E assim, eu nunca fui tão bom em química, mas eu passei todos os anos. Mas desde que ela começou a namorar esse rapaz, tudo ficou um pouco diferente, porque eu comecei a reprovar justo na disciplina em que ele era o meu professor e ele era namorado da minha mãe. Mas eu confesso para vocês que dava sempre um pouco de inveja, porque ele entrava sexta-feira lá em casa, entrava no quarto, demorava para sair. Eu ficava com inveja, eu queria ter um namoro daquele. Mas o ano foi se passando, né? Eu fui reprovando, né? Então, chegou o período do vestibular e, por incrível que pareça, eu era o único aluno reprovado em química. Para mim era muito difícil entender o porquê. Porque o meu professor de química, namorado da minha mãe, que me dava aulas em casa, tinha me reprovado. Eu cheguei muito puto da vida naquele dia. Abri a porta de casa, ele estava lá na sala. E aí eu chamei ele para a gente conversar um pouco. E eu questionei: por que eu tinha reprovado em química? Ele
me encostou na parede. Ele me encostou na parede com muita força. E de repente eu vi a sua mão encostando em mim. Ele me tocava de um jeito muito estranho e com muita força. E eu simplesmente não resistia. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado ali. E ele olhou no fundo dos meus olhos e disse: você acha mesmo que eu tinha interesse na carrancuda da sua mãe? Eu ainda sem entender muito, eu perguntei: por que você está falando isso da minha mãe? Ele disse em alto e bom som: você acha mesmo que eu tinha interesse nela? Eu sempre quis você. Era você que eu queria desde o princípio. E de repente, eu vi um homem de quase 2 metros de altura em cima de mim. Ele começou a me beijar, ele começou a tirar as minhas roupas, e de repente a gente estava nu, na sala de casa. Eu não conseguia resistir, mas eu sabia que aquilo estava muito errado. A gente ouviu um barulho na porta, e era a minha mãe. Então, aquelas 2 pessoas estavam lá nuas. Ele saiu correndo. A minha mãe saiu correndo para o outro lado. Ela entrou no quarto. Eu fui atrás dela. Mãe, abre essa porta, por favor. Mãe, eu posso te explicar tudo. Mãe, por favor, não faz nenhuma besteira, mãe. Mãe, abre essa porta, por favor. Mãe, por favor, não vai fazer nenhuma besteira, os cachorros já estão latindo. Mãe, por favor. Já era um pouco tarde. Ela tinha arrumado as malas e foi embora. Eu tive muito medo. Eu tive muito medo que ela tomasse o mesmo caminho do meu padrinho e nunca mais voltasse. Tiago, ele sempre fala que foi ele quem fez eu voltar a falar com a minha mãe. Olha, no fundo tem um pouco de verdade nisso. Porque quando a gente começou a namorar, a gente marcou um ao outro no Facebook e minha mãe foi a primeira a comentar. A gente ainda nem tinha se adicionado. Eu não seguia suas redes sociais. Nisso, eu acho que ele tem razão. E aí vocês devem estar se perguntando: onde é que a minha avó estava nesse tempo todo? Ela que ia às quintas-feiras. Então ela passou aí às quintas, sextas, sábados, domingos, segunda, terça, quarta, ela ia todos os dias. E era tudo que ela queria. Ela queria morar na mesma casa que a minha mãe e queria ser a dona dela. Ela queria ser a dona de tudo. Ela queria ser a dona da minha vida.
Mas eu perdoei a minha avó por isso. Porque eu tive a oportunidade de conhecer a sua história. Imagine só. A vida que gerou a vida, que me deu a vida. Eu sempre fico pensando, como que a gente veio parar aqui? É aí que eu lembro da minha avó. Porque se não fosse por ela, a gente nunca subiria nenhum degrau. Mas eu a perdoo mesmo assim. Imagine só, uma menina de 5 anos que veio morar em Manaus. Ela era do interior do Acre. Aos 10 anos, ela foi estuprada pelo pai. Aos 15 anos, ela contou para sua mãe e levou uma surra. Aos 20 anos, ela casou-se com seu primeiro marido. Aos 25 anos, ela mudou-se de casa. Aos 30 anos, teve a sua primeira filha, minha mãe. Aos 32 anos, teve a sua segunda filha, minha tia, Renata. E aos 35 anos, ela teve a sua terceira filha, a mais nova, a minha tia Alessandra. Ela deu tudo que a gente tem hoje. Tudo de bom e do ruim. E a gente, de certa forma, só subiu por causa dela. E mais uma vez, eu a perdoei por isso. A minha avó, ela sempre contava uma história da sua adolescência. Aos 18 anos, ela foi procurar um emprego. Era muito difícil viver em Manaus na década de 80. Ela saiu às 5 da manhã e voltou às 6:30 da noite. A minha bisavó, sua mãe, Delmira, ela a culpou, dizendo que ela tinha saído para namorar. E ela levou uma surra que jamais foi esquecida. A minha avó chegou em casa. A Delmira tirou as suas roupas e jogou-a no banheiro. Jogou álcool em suas costas. Pegou o cinturão e deu nela com a fivela. Depois da surra, minha avó jogou o sabonete em cima da minha bisavó. De raiva, a Delmira pisou no pescoço dela e pediu para ela rezar a ladainha de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai
irmãos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, DJ, para o som. É um pouco difícil falar essas coisas, né? A relação dela com a minha mãe nunca foi muito fácil. E quem a conhece sabe que ela tem um problema na garganta. Sequela dessa agressão que ela sofreu aos 18 anos de idade, ao tentar procurar emprego. Queria até um pouco mais de cerveja, mas não tem. Ai, falta pouco para o Thiago chegar. E eu fico muito feliz que vocês realmente estejam aqui, porque cada uma de vocês foi uma pessoa especial. Eu tenho você comigo, eu tenho você comigo, eu tenho algumas pessoas que passaram por aqui e elas sempre chegam no começo, nunca ficam para o fim da festa. Tem aquelas pessoas que chegam no final da festa e não sabem como foi o começo. E cada começo é um recomeço, porque a gente sempre parte de algum lugar. Por exemplo, se eu fosse listar uma pessoa que está aqui, eu citaria o Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro é uma pessoa especial para mim, porque a gente se conheceu, a gente virou amigo e a gente compartilhou momentos. A gente teve muitas primeiras oportunidades e ele está aqui comigo. Ele é um convidado. Vocês ouviram esse barulho? Não, eu não estou falando do latido do cachorro, nem das motos passando. Nicolas, eu já pedi para baixar o som. Herbert, por favor, não se mexa aí atrás. Tá dando tudo certo. Porque se tiver muito barulho, eu não consigo saber se ele está chegando. Apesar de eu saber que pelo horário está muito cedo. Mas pode ser o meu padrinho que resolveu voltar. Nunca se sabe, né? Como eu falei no começo da festa, fazem 3 meses que eu e o Thiago a gente não se vê. Ele foi fazer um trabalho lá em São Paulo. Tá voltando hoje, no dia do meu aniversário. Eu não gosto de comemorar, mas eu tô aqui fazendo isso por ele, porque é como se eu estivesse recebendo aqui um presente. Eu lembro a primeira vez que os meus olhos encontraram com os dele, porque foi no corredor de um sindicato que eu trabalhava, ou melhor, num teatro que eu trabalhava. As coisas sempre foram muito engraçadas, porque se ele visse assim como eu vejo, talvez ele se encantasse pelo que se tornou. É que aquelas digitais sempre escrevem a nossa história. E uma dessas histórias que eu vou contar agora é quando ele me pediu em namoro. Eu acho que foi uma das cenas mais hilárias da minha vida, porque de repente eu estava vindo da faculdade e tinha um homem com um ukulele nas mãos. Eu não sabia muito bem o que significava aquilo, porque eu achava que ele nem sabia tocar. Ele me dedicou uma música. É essa que eu vou cantar para vocês agora. E, bom,
Eu não sou cantor, eu estou um pouco nervoso. Vocês podem perceber que eu estou balançando um pouco, mas é porque assim, eu queria mesmo estar cantando isso na frente dele, olhando nos seus olhos. Mas, como vocês são meus convidados, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês verem se tá bom. E quem sabe ele pode gostar, né? Vamos lá. Vai dar tudo certo. Dias difíceis virão pra te mostrar de fato quais são as coisas que valem ou não a pena. Perdoa às vezes, meu bem, que eu provoco silêncio escuro e que ensurdece até a alma de quem tenta entender. Um dia desses eu vou cantar a sua canção na tela da TV, só pra todo mundo ouvir e nem saber quem é você. Mas deixa assim discreto e quieto, o teu nome eu mesmo chamo. Eu te faria um álbum inteiro pra dizer que eu te... Caminhos tortos são regados de espinhos sem flores, mas no final das suas dores você vai lembrar que paciência é virtude de quem sabe o que faz. Tudo bem estar confuso às vezes, só não pode ser demais. Um dia desses eu vou cantar a sua canção na tela da TV, só pra todo mundo ouvir e nem saber quem é você. Mas deixa assim discreto e quieto, o teu nome eu mesmo chamo. Eu te faria um álbum inteiro pra dizer que eu te... Como havia dito, Tiago, ele viajou para São Paulo a trabalho. Era 17 de fevereiro, a data que ele voltaria. Nesses 3 meses, nós trocamos mensagens todos os dias, exceto no dia 17 de fevereiro. Depois de um dia de trabalho, eu cheguei em casa, a minha sogra me ligando desesperadamente, pediu para eu assistir o Jornal Nacional. E lá estava a notícia de que um avião vindo de São Paulo para Manaus tinha caído nas dependências de Primavera do Leste, uma cidade no interior do Mato Grosso. Era o seu voo. No dia seguinte, nós fomos para o Mato Grosso. Nós fomos fazer o reconhecimento do corpo. Em meio aos corpos, nós encontramos. Ele tinha tatuado no braço o planeta Saturno. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Ele não vai ver a surpresa que eu preparei para ele. Ele não vai ver que eu aprendi a cantar a música que ele me pediu em namoro. Ele não vai ver meus convidados.
meus amigos, seus amigos também. Ele não vai ver o Jorge. Um dia depois do velório, eu abri a minha caixa de e-mails e nela tinha escrito um e-mail no dia 17 de fevereiro, meu aniversário, dia que ele voltaria, horas antes dele embarcar naquele voo. E a mensagem dizia: em algum lugar do céu ainda é amor. 17 de fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia. Sim. Eu respondi aquele e-mail. No e-mail eu dizia: eu escrevo para dizer que eu sinto a sua falta, que a estrada sem você não é segura e que o bolo do nosso último aniversário foi comido pelas baratas, mas as velas ainda estão lá para serem reacendidas. Dizer que o quarto continua azul e que o teu presente está guardado na cabeceira da cama onde fizemos amor pela última vez. Eu chorei inúmeras vezes ao dia sentindo a sua falta. Mas ele não vai voltar. Ele tomou o rumo do meu padrinho. E eu luto todos os dias para acreditar que não. Ele não morreu.